Olá pessoal, meu nome é Beatriz Amaral e esse é o podcast Sunset. Hoje nós estamos aqui com a Vanessa Mafra, que é repórter, né? Já vou começar mostrando pra vocês, gente, esse livro aqui, ó, Todo Mundo Merece um Coach, que ela foi uma coautora, né? Vanessa, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Eu tô vendo aqui que tem tipo uma biografiazinha, olha gente, que legal. Tem tipo uma biografiazinha, né? Que fala que você tem um baita de um currículo, né? Começa contando pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, vamos lá. Que é longa, né? Atualmente, eu sou mentora de comunicação. Eu ajudo pessoas que têm dificuldade na comunicação, que têm vontade de estar na frente de uma câmera, mas trava. Então, esse meu trabalho começou já há um tempo, quando a comunicação me escolheu, na verdade, porque antes de tudo, eu era atriz. Então, eu comecei de criança, comecei a fazer cursos, e só que quando eu morava em Porto Velho, eu cheguei aqui com 16 para 17 anos, a gente mora na região amazônica, e naquela época o eixo de teatro era Rio-São Paulo. Ou eu ia para Rio-São Paulo, ou eu tinha que escolher uma profissão semelhante. Foi quando eu comecei a fazer comercial, quando eu comecei a buscar próximos daquilo que eu fazia. Eu fazia teatro também, eu cheguei a atuar em espetáculos. Que legal! Inclusive, tive a honra de apresentar a minha peça no palco do Teatro Amazonas. Que legal! Eu fui indicada a melhor atriz no Festival de Teatro do Amazonas em 2006. E tudo isso estava ali, mas acabou que o jornalismo entrou na linha de frente. E eu fazia psicologia na época, só que eu acabei trocando a faculdade, então fui ficando muito próximo da TV, da comunicação, de tudo aquilo que eu gostava. E aí foi um passo em 2014, quando eu fiz o curso de formação em coach, eu falei, nossa, eu quero ajudar as pessoas. Eu gostei disso. E eu estava pronta para largar tudo que eu já tinha feito e me dedicar a isso. Aí uma amiga falou, Vanessa, você fala tão bem, podia me dar umas aulas de teatro? Aí vem mais uma ficha. Falei, gente, eu que achava que eu não sabia o que queria da vida, porque essa era a minha perspectiva. Gente, eu não sei o que eu quero da vida. Eu sou jornalista, aí eu sou consultora de imagem, figurinista, atriz, e aí eu fazia isso, fazia aquilo, tipo, zai, tipo, Chaves. Aí, de repente, naquele momento, eu falei, bingo, é isso. Eu vou usar tudo que eu vivenciei, tudo que eu tenho de conhecimento para ajudar pessoas a se comunicar melhor, a ter uma comunicação de impacto, a destravar para o vídeo. E foi ali que iniciou esse projeto. Eu fui finalista no concurso da Unilever de A Hora de Brilhar. Foi em 2017. E aí que eu trazia, como para melhorar a comunicação das pessoas, trazendo teatro, coach, mudança de mentalidade, oratória. Então eu fiz um mix de técnicas, criei esse método e comecei a trabalhar desde então. Entrei de cabeça no empreendedorismo, mas tudo isso paralelo, porque eu estava na TV. Além da TV, eu também fui consultora de imagem da TV, porque eu comecei fazendo figurino de comercial. Cheguei a fazer o figurino do filme Amor de Mãe, eu que assino o figurino do filme. Caraca, que legal! E aí eu trabalhava com isso e fiz também, e tudo paralelo. E aí foi quando eu falei, não, é isso. E eu fui trabalhando forte o empreendedorismo. Aí em 2018 eu saí da TV, que eu trabalhei 20 anos na afiliada da Globo como repórter, apresentadora de TV. E aí eu peguei e falei, vou fortalecer. Então fui trabalhando a metodologia, atendimento individual, cursos. E aí depois eu voltei para a TV em 2020, fiquei até 2021. E aí agora saí de vez da TV, realmente me dedico completamente em treinamentos para ajudar pessoas.
fazendo vídeos e como eu puder ajudar. O legal do seu método, que nem você falou, ele inclui várias coisas, né? Porque apesar de tudo ser comunicação, são comunicações de tipos diferentes. Porque a comunicação do teatro é uma, a comunicação do jornalismo é outra. Até porque o jornalismo, ele engloba vários segmentos ali também, não é? Exato. Então, assim, são várias vertentes. Quando você pensa no método, você não tem... É como você pensar num guarda-roupa. Você não pode simplesmente falar, nossa, eu tenho todas essas roupas, vou colocar tudo de uma vez. Você tem que selecionar aquilo que encaixa no objetivo. Então, se eu tenho um objetivo de ajudar as pessoas a se expressarem melhor, eu tenho técnicas e elementos que eu aprendi no teatro que é muito interessante. Mas muitas técnicas, elas são para a criação do personagem, para você se desenvolver melhor. E ele não cabe na oratória, mas eu trazendo algum exercício de improviso, de expressividade, ele encaixa. Então você tem que fazer essa curadoria do conhecimento. Não é tudo que você conhece que você tem que socar e jogar ali no pacote. Você tem que fazer essa curadoria, selecionar, porque determinados conhecimentos vão ativar o melhor do outro. Que legal. E eu vi aqui no seu livro que você fala um pouco sobre a confiança, né? Que a pessoa, para ela ter uma oratória boa, né? Ela precisa, para ela conseguir se comunicar, ela precisa ter uma confiança, né? É uma coisa que eu falo, que é tudo parte da autoimagem. Se um leão se olhar no espelho e se ver como um gatinho, ele vai ter ação e atitude de um leão ou de um gato? De um gatinho, obviamente. Mesmo sendo um leão, né? Então, se eu não enxergo a minha potencialidade, se eu acho que eu não posso, então a autoimagem é como eu me vejo. E como eu me vejo faz toda a diferença na minha vida e na comunicação. Se eu falo, não, eu não tenho capacidade, eu não consigo, e aí a pessoa fala, não, você consegue. E eu sempre falo assim, tem um exercício que eu passo para os meus alunos. Se mais de 5 pessoas estão dizendo para você que você é capaz de fazer algo e só você acha que essas 5 pessoas ou mais estão loucas, então você tem que analisar a sua autoimagem, porque às vezes ela está distorcida. A pessoa, nossa, você fala tão bem, você deveria gravar um vídeo. Você fala tão bem, você deveria gravar um vídeo. Nada a ver, nada a ver. Então, a sua imagem, às vezes, ela não está enxergando a sua potencialidade. E as pessoas estão, porque elas estão ali com um olhar neutro. E você está com um olhar, às vezes, de uma crença, de uma limitação, ou de algo que você já vivenciou e talvez não tenha o olhar preparado para ver tudo que você já evoluiu. E a autoimagem, ela é fundamental. Dali você parte. Autoimagem, autoestima, autoconfiança, e aí vai trazendo, mas tudo passa de como você se vê. E quando você começa a ver a potência que você começa a agir com aquilo que você tem de real valor. Isso é verdade. Na verdade, a gente tem essa tendência, né? Eu vejo a Beatriz de antes e a Beatriz de agora. Porque eu, quando eu era mais nova, eu tinha esse negócio de me colocar pra baixo, de achar que eu não conseguia. E as pessoas acabavam que me viam como uma pessoa fraca, né? Foi o momento que eu dei aquela viradinha que eu falei, pera, eu consigo. Tanto que eu consegui conquistar muitas coisas que, assim, eu achava que ia ser impossível, né? E hoje em dia eu já tenho essa visão, eu consigo. E a imagem que eu passo para as pessoas. Tanto que as pessoas falam, nossa, Bia... E aí é natural, porque a partir do momento que eu acredito que eu sou, tudo muda. A virada de chave. A virada de chave é aí. E aí você tá... E uma busca constante, e é uma missão que eu tenho recebido ultimamente, que eu ainda não coloquei no jogo, mas que é ajudar a trabalhar o alto valor, o valor pessoal. Porque às vezes é aquilo, se você não acredita que você pode, se você não acredita no valor que você tem, você às vezes se vende por pouco, você não se posiciona, você aceita muitas coisas porque acha você que merece não se aquilo, enxerga. né? E aí você às vezes só está no lugar errado. E aí você... Legal. Eu até falei agora, né, que o
O editor falou, nossa, você é muito humilde, mas eu falei, se eu não gostar de mim, quem que vai gostar? Exato. E isso é verdade, porque na época que eu não gostava de mim, eu aceitei muita coisa de gênero, né? Então, isso é muito importante. A minha dúvida pra você é, no teatro, aprende muito essa questão da confiança, não é? Essa questão do improviso e tal, você ir desenvolvendo essa confiança ou não? Sim, você trabalha muito, porque assim, na verdade, quando você pensa no teatro, é um empréstimo do seu corpo. Então você trabalha toda a potencialidade do seu corpo, da sua expressividade, como um empréstimo para o personagem. Então ele é diferente, né? Então assim, se você pensar assim, o que é a atuação e o que é um empréstimo. Então você doa ali o seu corpo. Então quando você pensa, esse personagem tem esse trejeito, ele tem essa personalidade, então você traz isso. Então o trabalho do ator é muito de expressão corporal, muito de expressão facial, porque ele doa, ele faz essa doação para o personagem. E aí isso é incrível, por isso que o ator normalmente ele é muito desinibido, porque quando você faz esse trabalho corporal, então eu gosto de dizer que quando você, por exemplo, muitas coisas das doenças psicossomáticas, tudo que está ali no mental, ele somatiza no corpo. Mas quando você também trabalha o corpo, ele tem essa capacidade de soltar a sua mente. Que legal. Então, a expressão corporal, a expressão facial e todo esse trabalho de empréstimo faz e ajuda o ator a ter muita confiança. Mas, na verdade, às vezes não é nem em si, porque às vezes pode ser que o ator tenha falta de autoconfiança, mas quando ele está ali para o personagem, ele se entrega. Então, aí, quando você utiliza essas técnicas, que é interessante de você trazer essa soltura corporal, tirar aquela tensão, a soltura facial, para você conseguir explorar, mesmo que você não seja uma atriz, mesmo que você não tenha nenhuma intenção, mas para você ampliar a sua capacidade de você sentir a emoção e conseguir transpassar. Você sentir, você conseguir falar de uma forma em que você consiga ampliar a sua capacidade vocal. Então, são técnicas que, se você utilizar, como eu gosto de utilizar com os meus alunos, você evolui muito a potencialidade da comunicação. Que massa! E deve ser muito legal, deve ser muito interessante. Eu queria muito um dia ver o desenvolvimento da pessoa entrando no personagem, né? Porque não é do dia pra noite, tem todo um estudo, um negócio por trás, não é? Deve ser interessantíssimo. Eu tenho e muita cada um tem curiosidade. o seu estilo. Cada ator ele tem o seu processo de criação de personagem. Como é que era o seu processo? Primeiro você faz aquela leitura branca, né? Aquela leitura do texto, para você entender o que é o texto. Dali você começa a enxergar essa pessoa. Quando você enxerga, você fala assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa que você conta essa história por trás, né? Porque, por exemplo, quando você, como ator, como atriz, você tem o texto e você tem um subtexto. O texto, e isso eu trago muito para os meus alunos da mentoria, o texto é o que é, e o subtexto é a intenção. Então, por exemplo, digamos que o texto é assim, nossa, você está tão bonita hoje, e o subtexto é de inveja. Caraca, então mudou que toda a massa. comunicação. Então a intenção da inveja mudou a comunicação. E a voz tem que mudar junto também, né? Então esse subtexto. Então, por isso que quando eu trago isso na mentoria, por exemplo, você vai falar você vai falar algo, mas o foco ali na missão, o foco qual é a intenção da sua comunicação, porque isso comunica mais do que de própria comunicação, que é o subtexto. Quando você faz o personagem, você não pode ficar ligado só no texto. Você tem que ficar ligado na intenção do personagem, no objetivo do personagem. Meu Deus. Que é isso que traz a microexpressão, que traz ali a emoção em si, na cena. Às vezes o texto não fala nada. Você tá bonita hoje. Mas a intenção trouxe toda uma comunicação. A expressão facial, né? A gente a expressão corporal e facial não verbal, ela tá ligada com a intenção. Então, por isso, uma coisa que eu trago para os meus alunos, vou fazer a mentoria aqui. Uma coisa assim, quando você
tá ali preocupado com você. Ai, eu vou errar, não vou conseguir. Então, esse é o subtexto, a intenção, ela está preocupada. Então, qualquer microexpressão dela, de tensão, nervosismo, às vezes ela vai dar um branco, mas quando você começa a mudar o foco e trazer, não, eu tô aqui para ajudar. Tudo bem se eu errar, tudo bem se eu falhar, tudo bem se rirem de mim, mas eu não me calo porque minha missão é maior. E se eu puder, com essa fala, ajudar pelo menos uma pessoa, já valeu a pena. Então, quando eu trago esse subtexto, quanto essa intencionalidade, a minha expressão muda, porque eu estou em compaixão, eu estou em gratidão, e eu saí do ego, ai, eu não vou falhar, porque daí a minha microexpressão, ela combina com a intenção. E a gente consegue perceber, né, quando alguém tá dando uma palestra, em uma conversa, a expressão facial da pessoa fala tudo, né? Isso é muito bacana. Tem atriz que a gente vê, que ela faz o olhar apaixonado, né? Que eu lembro que teve uma série que eu vi com uma amiga minha, que a gente nem sabia que a menina ia ficar com o menino, só que só do olhar dela você já percebia que tinha alguma coisa acontecendo ali, entendeu? Isso é muito massa. Tem uma técnica que eu aprendi com o Anselmo Vasconcelos, que ele fala de imobilismo, que é justamente você trazer quase nada de expressão e você trazer realmente essa explosão interna, que é essa explosão que ela vai trazer as microexpressões, que ela vai trazer. Então, ali, aquele olhar, aquele pequeno gesto, ele diz muito mais. Legal. E você falou que você voltou para a TV em 2020, mais ou menos ali a época na pancada da pandemia. E você ficou nessa na parte? Na linha de frente. Como é que foi para você esse processo? Olha, eu vivi uma pandemia diferente, né? Então, assim, aquela pandemia que todo mundo falava, fica em casa, que tem isso, assim, para mim não foi, assim. Eu vivi a pandemia realmente indo na rua, fazendo as matérias, cobrindo realmente, trazendo essa informação. Então, foi uma experiência muito diferente, porque eu tinha, de 2002 a 2018, eu trabalhei na rede amazônica e tinha tido várias experiências com programa de entretenimento, cultura, esporte. Muita gente lembra até hoje do Globo Esporte. A Thaís trouxe também, o Amazônia né? Revista, Isso. Que foi um programa de entretenimento. E depois disso, veio um jornalismo muito diferente, que é um jornalismo ao vivo, um jornalismo que era rápido, era aquela notícia. Então, assim, foi realmente uma outra experiência, e ter vivido a pandemia ali foi, assim, intenso, né? Porque você estava ali, a todo momento você tinha notícia, você sabia o que estava acontecendo, e às vezes, assim, você não pode nem pensar, porque você está ali na linha de frente, e eu fui pegar Covid depois. Depois que saiu. Na verdade, eu não sei se eu peguei antes, porque eu cheguei, teve uma época que até eu entrei, que a gente entrou ao vivo ali, e aí minha mãe ficou doente, eu fiquei cuidando dela, e aí a gente não tinha exame ainda, então eu não sei se eu peguei. Então, assim, tinha uns sintomas bem parecidos, mas de fato, assim, que eu fiz o teste, foi depois. Eu acho que, assim, era tanto foco, assim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar ali a todo momento, em que eu não descuidava em nenhum momento, porque daí eu chegava em casa e não conseguia. E aí eu não podia, né? Eu ia botar em risco as pessoas que estavam comigo. Com certeza. E eu acho que, assim, o que deve ser bem intenso também é porque o repórter, o jornalista em si, ele tem que se manter passivo, vamos dizer assim, né? Ele não pode demonstrar tanto, assim... do jeito que eu sou, eu começo a chorar no meio da reportagem, né? E vocês não podem, então tá ali com ponto, escutando algo bem intenso e tem que manter a postura, né? Mas hoje em dia, né? Você vê que até isso mudou. Porque antes, assim, tinha um distanciamento de quem era o jornalista para a notícia, era tudo muito... E hoje, com a internet, as coisas começaram a caminhar de forma diferente. Então, hoje, é mais comum você ver, de repente, um repórter se emocionar, um repórter trazer ali algo que
que bateu muito forte nele, porque é a proximidade. As pessoas entenderam que as pessoas se conectam com pessoas e não simplesmente alguém que estava frio falando algo, não. É alguém que se relaciona também com aquilo que está acontecendo, porque acontece na vida dele também. Isso é muito verdade. No último podcast a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre como você ser verdadeiro no seu Instagram ou no seu, não sei, na sua reportagem, enfim, você aproxima as pessoas, porque as pessoas gostam de se identificar com o que elas estão vendo, né? Então isso é bem interessante. É a autenticidade. E tem uma coisa que acontece, são tantas técnicas, é tanta coisa. Uma coisa que eu faço muita questão de trabalhar é que a pessoa tenha a naturalidade, que ela tenha a sua verdade e a sua autenticidade. Porque não é, não vou trazer técnica para você virar um robô. Não, vou trazer uma técnica para você ampliar a sua capacidade de expressão, de você ampliar a sua capacidade de trabalhar a musicalidade da voz, a sua capacidade de você conseguir se doar mais a isso. Mas não de falar, mexe a mão aqui, faça isso, bota no bolso. Isso aí você vira um robô. E a mesma coisa tem acontecido com essa tendência do Instagram. Coloca um story por dia, coloca 3 por dia. E aí você começa e abre, tudo igual, é tudo igual, é tudo igual. E o que se diferencia é aquele que tem a sua verdade, aquele que consegue se mostrar mais autêntico. É que nem o pedido de desculpa que o pessoal zoa, né? Porque todo famoso que vai fazer um pedido de desculpa, a roupa é branca, tá sem maquiagem, sem nada, um fundo light, né? Então fica realmente tudo muito igual, né? Como é que você fez para lidar com o seu emocional durante essa fase de estar na frente, né, na pandemia? Então, eu já trabalho com a inteligência emocional desde 2014. Então, assim, e se não fosse isso, eu acho que minha vida seria completamente diferente hoje. Então, eu passei por tantas coisas que eu só agradeço ter tido a oportunidade de ter esse conhecimento. E o quanto mais eu posso repassar, eu passo, porque foi fundamental, principalmente na época da pandemia, porque antes disso, eu tinha tido, isso em 2016, por aí, uma crise de ansiedade muito forte e com síndrome do pânico. Eu dormia 2 horas por noite e eu tinha a sensação de morte. Então, assim, eu pegava no sono, quando eu estava começando a dormir, eu acordava, porque senão eu ia morrer. É como se assim, se eu dormisse, eu morria. Acordada, eu estava viva. Então, imagina, eu não dormia, né? E aí, piora, né? Quando você não dorme, e aí piora foi mais quando ainda. eu comecei a fazer. Aí eu comecei a tomar remédio. Foi quando eu falei, não, pera lá, tá tudo errado. E caiu nas minhas mãos um livro chamado O Poder do Agora, que fala de presença. E aí eu falei assim, é isso que está acontecendo comigo, eu não estou presente, eu estou tão ligada. Então, assim, eu ficava preocupada com o que ia acontecer, eu ficava já imaginando, nossa, eu tenho que colocar isso no jornal, eu tenho que colocar isso não sei o quê, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, eu ficava o dia inteiro na minha mente e eu não vivia presente. Então, eu consegui, através do processo de presença, que aí eu falo que eu virei um rato no meu laboratório, que eu comecei a ler o livro, comecei a buscar técnicas de meditação, técnicas que poderia... E eu começava a inventar coisas e eu falava, vou testar, eu ficava testando. Tanto é que tem um exercício que foi um dos que mais me ajudaram a me tornar presente, que eu ensino também dentro dos meus alunos, que é narra a cena. Então, eu estava andando na rua, e aí minha mente fazia assim. Eu perdi a minha mente. De repente, aí todo momento que eu lembrava, eu falava, Vanessa, narra a cena. Era um comando que eu me dava, e aí como se eu voltasse à realidade e falava, ok. E aí eu tinha que narrar tudo o que eu estava vendo. Eu estou vendo um homem de bicicleta, ele está com uma camiseta branca, ele está... E era uma narração, e depois que eu fui estudar isso, psicologia positiva, que eu estudei mindfulness, que eu vi que era uma técnica de mindfulness, e eu nem sabia. E eu fui inventando, porque eu falei, fui trazendo, isso aqui está me ajudando, isso aqui me ajuda. E foi depois que eu fui trazendo
Pô, isso aqui é técnica de observação. Sim. Porque quando você observa, você tem que estar presente. Como é que você vai observar uma coisa se você não está presente? Então, quando eu narrava sem emoção, com presença e propósito, eu estava fazendo esse exercício e isso foi o que mais me ajudou. E aí eu estava todo mundo, Vanessa narra a cena, e aí eu começava a descrever tudo que eu estava vendo. E a minha mente foi começando a voltar, eu fui trazendo espaços de não pensamento, até que eu comecei a perceber quando eu pensava. Porque antes eu não percebia, porque eu só pensava. E aí, de repente, eu falo, opa, tô pensando. Opa, tô me distraindo. E eu comecei a observar isso. E o que gera ansiedade é você estar com a mente no futuro. Exatamente. É você estar com a preocupação, você não está presente. E quanto mais você vai vivendo isso, mais você tem ansiedade. Então, quando eu vivi a pandemia, eu já tinha as técnicas de presença, eu já tinha a questão de me manter conectado, eu já tinha a ferramenta de inteligência emocional. Então, não quer dizer que eu não vivi momentos difíceis, significa que eu conseguia retornar porque eu sabia o caminho. Quando você tem o conhecimento, você sabe, você não está imune a não passar por sofrimento, pelo contrário, mas você consegue lidar melhor também, com né? todo o sofrimento ao favor, fazer com que você consiga se manter melhor e trazer sempre o aprendizado daquilo que você viveu. E é exatamente essa coisa que você falou de narrar a cena é uma técnica para lidar com ansiedade. Porque eu também já passei pela mesma situação de tá dormindo, você sente que tá morrendo, já acorda, né? E são a técnica das 5 coisas, né? Então, Sim. São 5 coisas que você consegue ver, 4 coisas que você consegue sentir, 3 coisas que você consegue cheirar, 2 coisas que você consegue ouvir e uma coisa que você consegue com paladar, né, no caso. Então, é uma das técnicas e ajuda muito, porque durante a crise a gente precisa... Exato. E assim, colocar, muitas né? dessas técnicas, elas não eram acessíveis naquela época. Sim. E eu fui pensando assim, eu não tinha muito recurso e eu fui experimentando mesmo. E depois eu falei, gente, eu fiz tanta coisa assim, eu testava andar em câmera lenta, beber água devagar, tudo eu testei. Eu testava imaginar, né, que eu estava mergulhando numa piscina com água com gás. E assim, e uma das que mais funcionou foi essa, narrar a cena. E para depois eu estudar e falar, caraca, isso é uma técnica. Mesmo, né? E eu, na época, eu fiz na intuição e eu fui fazendo com os recursos que eu tinha. E aí eu ia lendo o livro, ia pensando, como que eu posso estar presente? E eu ia na realidade, isso aqui está me deixando presente, isso aqui eu estou conseguindo. E aí eu ia adaptando. E hoje a gente vê o quanto tem muitas técnicas e que bom que tem essa propagação de informações. Tem uma outra técnica que é fantástica, que é você escutar, você começar a descrever tudo que você está ouvindo. Tem um cachorro, estou ouvindo um barulho de ar-condicionado. E quanto mais você não trouxer sentimentos realmente isento dessa percepção, por exemplo, eu estou vendo uma flor, nossa, que flor cheirosa, né? Isso também é uma técnica, mas a meditação, ela trabalha naquilo de você desassociar. Então, você não traz a emoção, você apenas fala, é uma flor, é um som. Então, você algo concreto, né? Uma observação. Legal. Você não coloca uma impressão sobre isso. Legal. Porque daí você pode até trazer, eu lembrei quando eu era criança, aí piora o negócio. Opa, vai lá. Não, volta para a observação. Né? É porque a gente às vezes fantasia muito, né? É melhor ver assim o real. Esse porque é o problema, né? Para você sair da mente e você viver na realidade. Porque viver a presença é isso. Eu tô aqui com você e minha mente está aqui com você. Nós estamos vivendo esse momento. Imagina se eu estivesse aqui pensando, meu Deus, o que eu vou falar agora? Ou, esqueci o gás ligado. Então, aí depois vão me perguntar, o que você conversou com a Bia? Cara, eu não lembro. Eu não estava lá? Quem lembra de uma coisa que você não está presente? Minha mente estava em outro canto. Então, né? você está... e aí, eu chamo isso de segunda tela. Porque, por exemplo, o que é a segunda tela? Quando você está
na frente da TV usando o celular. Você está aqui assistindo TV e você está interagindo na segunda tela, certo? Então, quando você está com mente em segunda tela, é isso. Você está conversando com alguém ou fazendo uma ação pensando em outra. Então, quando você vive isso, sua mente está em segunda tela, você não está presente. Pra você ver como é que eu sou uma pessoa ansiosa, eu faço exatamente isso. Eu não consigo assistir uma série e não jogar no meu telefone ao mesmo tempo. Então, quando você começar a parar de fazer isso e começar a falar, agora eu vou assistir a série. E toda vez que você se perceber, opa, me desconectei, volto à cena e presto atenção, você vai começar a vivenciar a presença. E quanto mais você vivenciar a presença, mais espaço de não pensamento você vai ter. E aí o corpo faz assim, é um alívio. Porque você começa a pressionar, né? A mente, ela já traz estímulos instantâneos para o corpo. Então o corpo começa a sentir ali, eu estou pensando, nossa, eu pensei em algo que aconteceu no meu passado que eu sofri. O corpo sofre de novo. Toda vez que você pensa nisso, você sofre de novo. Então você começa a trazer um impacto no seu corpo muito grande. E quando você começa a estar mais presente e ficar com espaços de não pensamento, o seu corpo respira aliviado. Ele, nossa, ai meu Deus, ele se sente mais leve. Viver uma vida leve é automaticamente viver uma vida presente. Não tem como você não estar presente e viver uma vida leve, não dá. Porque a mente, ela te carrega e ela consome muita energia. Você fica cansado no fim do dia. Quando você... Não é que você não vai pensar. Na hora que você se coloca, agora eu preciso pensar no resultado, você foca naquilo. É não estar atirando para todos os lados. É não estar em segunda tela. É você estar na única tela da sua vida. Uhum. Eu tô aqui, minha mente tá aqui, meu corpo tá aqui. Tô presente, né? Tô presente. O que eu sinto que tá me ajudando muito é sair um pouquinho da minha zona de conforto. O que acontece? Quando eu assisto algo em português ou em inglês, como eu tenho facilidade de entender, eu consigo ficar no telefone tranquilo. Só que agora eu comecei a assistir uma série em espanhol e eu não entendo nada de espanhol. Então eu não posso ficar com o telefone do lado, porque se eu pego meu telefone, eu já perdi toda a cena. Porque eu não consigo escutar e entender o que tá passando. Então isso tá me ajudando muito, porque eu, assistindo essa série, eu consigo focar só nela e deixo o telefone de lado. Que acaba né? são alguns exercícios que você faz, que é um exercício de presença. Às vezes a pessoa acha que ela tem que meditar, ela vai sentar lá e vai ficar... Não, existem várias formas. Tudo isso que a gente falou são exercícios de meditação. Então, existem inúmeras técnicas que é para você trazer essa paz. Então, você conseguir estar presente. Eu acho que o mais importante é a gente realmente sair da zona de conforto, né? Porque às vezes a gente se acostuma com a ansiedade, porque a ansiedade, que nem você falou, é o irreal. É o que não tá acontecendo, mas a gente já tá pensando, aí se acontecer isso, se acontecer tal coisa, como é que eu vou lidar e tal. E a gente realmente focar no presente, né? O que eu tô passando agora, o que é real pra mim agora, né? Então é você sair um pouco também daquela zona de conforto de imaginar muito futuro, e às vezes a gente tem medo também de olhar a realidade, né? Então é importante a gente parar um pouco, focar e falar, pô, pera, não é assim. Né? Vamos pensar um pouquinho, vamos desacelerar um pouco, acho isso muito legal. Porque às vezes você vai criando a construção mental de tudo isso. Daí, sabe aquela coisa assim, você fala assim, eu decidi, eu vou. Aí Deus, não, vai acontecer isso. Meus alunos de comunicação, a maioria ansiosa. Não, eu vou falar, aí eu vou cair, vou dar um branco, vai dar tudo errado. Aí ele fala, vai dar uma palestra hoje? Não, não vou. Porque ele já construiu um filme mental trágico. Terrível. E aí ele fala, vai dar tudo errado. E aí o corpo reage. O corpo, a pessoa já começa a tremer, a voz, né? Começa a embargar e ela não consegue falar. E ela fala, não, isso não é pra mim. Mas quando ela consegue entender que ela pode fazer essa troca de foco, estar presente é fundamental, e ela já começa a não mais criar esse filme trágico. Ela, quando ela vê, ela já está fazendo, eu falo, gravar um vídeo é igual pedir pão na padaria. é assim, só que a diferença é o peso que você dá. Por exemplo, digamos, quando a pessoa vai precisar gravar, ela, ai meu Deus, não vai dar certo, e vai dar tudo errado, e ela começa a pensar em 1000 coisas, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aí o corpo vai reagindo.
Imagina, um garçom está se aproximando e ela começa. Quando o garçom vem e ele fala, a conta, senhora, ela não pensou nada. Você pensou em alguma coisa? Não, o garçom chegou, obrigada, quanto deu? Tá, não pensou, eu só fiz, eu agi. E aí, imagina só a cena, o garçom se aproxima. E ela começa a pensar, meu Deus, o garçom está se aproximando, o que eu falo, e agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, ele vai chegar. E aí, quando ele chegou, aconteceu, a pessoa travou. Por quê? Porque ela criou esse filme mental. E quando eu não penso, as coisas fluem. É a mesma coisa a comunicação. Quando de repente, você tem que fazer, no susto, você foi lá e fez. Aí você fala, caraca, deu certo. Por que eu fiz? Porque eu não pensei. E um dos processos do improviso é isso. Aí? É não pensar. Fazer, né? Agir legal. E não pensar. Então, você vai trabalhando isso. Aí a pessoa que pensa muito, ela tem a tendência a perfeccionismo e ela não faz porque eu falo, imagina se os adultos aprendessem a andar adulto, não criança. Ia ter um monte de adulto engatinhando. Por quê? Porque o processo de você caminhar, de você andar, a criança vai toda troncha, aí ela começa a se arrastar, aí depois ela começa a engatinhar, aí ela começa a dar os primeiros passos, ela cai. É tudo troncho. É porque a bebê é fofinho, que bonitinho. Mas imagina se fosse o adulto. Eu só vou caminhar quando eu estiver andando perfeito. Ele não vai caminhar, porque para andar, ele precisa primeiro engatinhar, ele precisa se arrastar no chão, aí depois ele vai dando os primeiros passos, ele vai cair. Assim é no vídeo. Quando você fizer o seu primeiro vídeo, se o primeiro vídeo for igual ao último, então tá errado. Você não evoluiu. Você começou a fazer, estava meio estranho, você estava engatinhando, se arrastando um pouco, até que você foi dando os passos e sentiu firmeza, começou a caminhar. Então, é o mesmo processo, mas ainda bem que a gente caminha criança. A questão, eu sinto, é que a gente, muitas pessoas não sabem respeitar o processo. Porque o processo, ele é muito importante. Então, eu preciso ir aos poucos. Às vezes a pessoa, quero começar na comunicação, meu primeiro vídeo tem que estar perfeito. Não é assim, ele vai, que nem você falou, cada vídeo vai ser uma melhora, cada momento a gente vai treinando, praticando, vai cair algumas vezes, vai, mas esse é o processo, a gente tem que engolir. Exato, às vezes, porque você já tem um caminho numa área, não significa que você vai ter o mesmo desempenho em outra. Então, se você você é um excelente profissional, tem X anos de profissão, mas vai começar a gravar um vídeo agora, você está iniciando um processo. Então, você não pode se cobrar com 30 anos ali de profissionalismo a mesma performance no vídeo, porque você vai começar. Então, ter essa aceitação desse processo inicial que você vai treinar, que você vai fazer, é importante. Só que às vezes o medo, ele trava tanto que a pessoa não consegue pegar a câmera e gravar. E eu falo, não significa que gravar é postar. Como é que você vai treinar? Você pega a câmera e treina. Você grava, depois você grava de novo, depois você grava de novo. E quando você gostar, aí você posta. Só que essa trava ali de que, meu Deus, eu tenho que fazer tudo certo, perfeito, me impede até de treinar, de tentar. É uma coisa que eu achei muito legal que você falou sobre a questão da pessoa, a tendência que o ansioso tem, né? De pensar muito. A gente pensa tanto que acaba que a gente se auto-sabota, né? Então, assim, eu já planejei o filme trágico na minha cabeça, é inevitável. O filme trágico vai acontecer. E o corpo vai responder. Vai mesmo. Ele vai responder e você vai ficar nervoso, vai ficar tenso, vai dar branco. E porque você está em segunda tela. Primeiro porque você não está... Uma mente desconectada, tem branco, óbvio, você não lembra, você se desconcentra, você perde a linha do raciocínio. Se você não estiver presente, como evitar o branco? Esteja presente. Eu tenho uma dúvida pra você. Você já chegou a viajar pra fazer alguma reportagem, alguma coisa do tipo? Sim, eu tive... Nossa, eu fui pro Peru. Sério? Que legal! Com o programa Amazônia Revista, a gente fez várias viagens aqui no interior do estado, mas assim, o mais bacana assim, foi realmente a gente acompanhou uma excursão
de rondonienses ao Peru, a Cusco. Legal. E a gente foi de ônibus, foi eu e o Gladson, que é cinegrafista, e o Gladson Souza, e a gente foi, na época a Thaís era nossa produtora, e a gente fez de tudo para ela ir também. Ela falou, não, eu vou, eu pago, mas não teve como, ela precisou ficar. Eu fiquei triste, eu queria muito que ela fosse, porque eu gostava muito quando a equipe saía com a gente, né? E são então, experiências assim, únicas, né? e foi incrível, foi assim, não fomos para Machu Picchu porque teve uma greve dos professores e eles fecharam os trilhos, jogaram pedra, então a gente não conseguiu ir, na verdade a gente ia para as Montanhas Coloridas, mas não foi possível, mas a gente aproveitou Cusco. E o cinegrafista ficou doente, a gente ia fechar 2 programas no Peru. E aí ele ficou doente, então a gente perdeu um dia todo, que a gente ia acho que é para Montanha Sagrada, não lembro. E a gente ia para um passeio. E depois a gente teve que correr, criar outras histórias e para fechar 2 programas, mas foi maravilhoso, assim, foi uma experiência incrível, assim, que o jornalismo me proporcionou, de eu poder viajar para o exterior fazendo reportagem. Foi maravilhoso. E você também já viajou bastante, né? Que eu vi que você fez alguns posts. Para onde é que você foi? Recentemente eu realizei um sonho, né? Que era ir para a Europa. E aí eu viajei, a gente fez Lisboa, Itália. Na Itália a gente foi para Nápoles, Sorrento, Capri, Roma, Paris e depois a gente foi para Amsterdã. Nossa, andou bastante, né? Foi um sonho, assim, um sonho de criança. E eu fui com a minha irmã, mais 2 amigas. Na Itália a gente foi em 4 e para Paris e Amsterdã a gente foi em 3. E foi muito legal estar ali com a minha irmã e a gente, inclusive na Itália, a gente foi para o Vaticano. Minha mãe, o sonho dela era ir e ela faleceu ano passado. E a gente foi lá, foi uma homenagem, assim, a gente sentiu assim. Bem emocionante, né? Que a gente estava ali por ela também, então foi muito legal. E o meu sonho era ver a Torre Eiffel, assim, desde criança eu assistia filme de Paris, aquela Sabrina. Eu e minha irmã, a gente assistia, e a gente ficava se imaginando em Paris, andando na beira do Rio Sena, e foi, assim, muito emocionante a primeira vez que eu vi ali a Torre Eiffel, porque, assim, era a minha história de pensar, você ressignificar a sua existência e falar, sonhos são possíveis. Você imaginar que você nunca vai conseguir e você, de repente, está ali realizando seu sonho. É a coisa mais extraordinária que pode acontecer. E como é que foi conhecer cada cultura? Porque deve ser muito doido conhecer culturas bem diferentes da nossa, né? Vou trazer umas novidades. Não tem Pix. Não tem Pix. Como só assim? No Brasil tem Pix. Como assim? Não, eu não sei se só no Brasil tem, mas nos lugares que eu fui não tinha Pix. E como eles usam ainda cartão? É neandertal, assim, homem da caverna. Você tem que Pré-histórico. sacar o dinheiro. Sacando nem cartão eles passam? Na Itália, nas cidades de Sorrento, a gente, pro táxi, porque não tinha Uber lá, tinha o It Táxi. A gente pegava e era no dinheiro o táxi. Gente. Você tinha que pagar no dinheiro. Em Roma, que a gente conseguia pelo aplicativo It Táxi. Mas em Sorrento, em Capri, era táxi no dinheiro e a gente tinha que sacar. Igual os maias e astecas, né? Que isso? Tudo no dinheiro, que horror. Tudo no dinheiro, a gente ficou chocada, assim, gente, como que o Brasil é evoluído, porque assim, não tem Pix não, aí é no cartão, e em alguns momentos, por exemplo, eu tinha aquele Wise, né, então a gente trocou, fez a conversão do dinheiro e passava ali no débito, mas teve em alguns lugares, por exemplo, em Amsterdã, que o Wise não passou. Ainda bem que minha amiga tinha o C6 também, que ela foi lá e, então, assim, não tinha Pix para você falar, posso te passar um Pix? Não, a gente ficou chocada. Outra coisa. Eu nunca nem imaginava isso. A água da Itália. Gente, como eu fiquei com saudade de fazer o merchan agora da água Caiari. Como eu queria uma água Caiari, porque a água é tão salobra que a gente chegava no restaurante, por favor, uma água sem sal.
Meu Deus, como é que esse povo bebe? Eles não ficam com sede, não, nos será? últimos dias a gente tava pedindo água com gás pra poder matar a sede, porque assim, a gente passou sede real. A gente não aguenta mais passar sede. Meu Deus, isso na Itália? Na Itália. Mas, assim, na França e na Amsterdã, a água é um pouco mais normal. Mas, Um pouco nossa, mais, mas não do tanto, Brasil é maravilhoso. A nossa que água é muito saudade gostosa. da água do Brasil. A gente tava com muita saudade da água do Brasil. A água do Brasil Sério. é muito gostosa. Isso é real. Real. Em questão de comida, era muito diferente, achou mais gostoso de lá, daqui, porque eu vejo muita gente falando que vai pra fora e prefere muito mais a comida brasileira, né? Ah, então, eu gostei de tudo. Eu sou uma pessoa que gosta de tudo. Eu adorei a comida de lá, eu adoro a comida daqui. Achei tudo bom. Comeu de tudo, Eu achei né? tudo bom, assim, não teve... a gente comeu muita massa na Itália, muita pasta, muita pizza. A pizza de Nápoles é maravilhosa. Absurdo. Muito bom. É diferente. Assim, se você comparar, do Brasil melhor ou não, é diferente. É que o Brasil é muito diferente, criativo, né? é. A gente inventa umas coisas assim. Assim, o Brasil, a gente percebeu que o Brasil tem tudo. Vocês viam uma cultura em algum lugar, nossa, isso tem em tal lugar no Brasil. Ah, isso aqui tem em tal lugar. A minha amiga, a Joana, ela falava, nossa, isso daqui parece Aparecida, isso daqui parece tal lugar, né? Então, assim, porque realmente tem essa comparação, assim, porque o Brasil tem... É como se o mundo todo tivesse no Brasil. Então, tem um pouquinho do mundo em cada pedaço. Então, a comida é diferente. Então, assim, se você comparar, eu acho que não é legal você comparar. Você tem que experimentar essa nova, de coração aberto, né? Essa nova experiência. Então, eu adorei as massas, eu adorei as pizzas. O que eu mais gostei foi a pizza de Nápoles. Em Roma, as pastas eram maravilhosas, gostei muito. E aí, assim, lá na França a gente viveu de crepe, porque a comida era muito cara. A gente comeu em alguns lugares. Não, mas é porque tinha que reservar no restaurante. Então a gente via nos cafés. Então a gente já ia lá, pedia comida no café. E o crepe era muito bom também, as comidas de rua. Então era prático, a gente ficou em Airbnb lá, então a gente cozinhava também. Mas na Itália a gente foi muito em restaurante, porque era mais acessível e era muito bom. Tem estudos que falam que o Brasil ele é uma mistura, um mix de culturas, né? Porque, na verdade, nós fomos colonizados pelos portugueses, mas muitas outras culturas vieram pra cá tem também, muita influência. né? Exatamente, a gente Então, é um pouquinho de cada O um, mundo todo aqui. só que Então, transformado, né? E aí você tem as culturas de vários países, porque tem muito imigrante, e você tem também as culturas regionais. Que Porque é muito cada legal, né? região tem uma coisa diferente. Então, assim, por isso a diversidade do Brasil é muito grande. E a gente chegava lá, muita gente é apaixonada pelo Brasil. Brasil, assim, Brasil, ficava louco, sabe? Do Brasil. E aí, assim, porque realmente o Brasil é apaixonante. E aquelas pessoas que vieram, eu já visitei o Brasil, eu conheço o Brasil, eles eram encantados, assim. Infelizmente não é a valoriza violência, tanto, mas né? se não fosse a violência, assim, eu acho que assim, seria o melhor lugar do mundo para conhecer. Eu acho isso muito legal. Eu vejo direto vídeo do pessoal reagindo, tipo, italiano reagindo à pizza do Brasil, ou japonês reagindo ao sushi, porque a gente incrementa demais. Eu vi uma menina que o sogro Tem que ter um dela... negocinho, um temperinho. Um negocinho a mais, né? O sogro dela é italiano. E aí ela trouxe pra ele aquelas pizzas bem diferentes de nossa. Porque a pizza, eu fiquei sabendo que a pizza, por exemplo, dos Estados Unidos, ela é basicona, né? Tipo, queijo, molho, tomate, coisa assim, né? Não é a gente que coloca um trilhão de coisa. E eu lembro que ela comprou uma pizza de estrogonofe pra ele. E ele abismado, e ela jogando ketchup em cima, porque eles não gostam dessas coisas, né? Você não via nem azeite. Meu Deus. Não, e tinha uma coisa assim que você não podia sentar na mesa, sabe? Você tem que respeitar cada cultura e cada lugar tem uma coisa. Então, normalmente você ficava ali e aí pedia a mesa e ele te encaminhava a mesa. Aí eu falei assim, gente, tem uma tática. A gente vai perto da mesa que a gente quer. A gente criou essa tática. E a gente perguntava, né, se tinha... um table de portrait, s'il vous plaît? Ou, sei lá, perguntava e falava. E aí ele ia lá, ok, claro.
A gente, oh! Muito obrigada. Nossa, obrigada. Mas assim, pensei, porque eles iam e levavam, e a gente tinha que aceitar a mesa que eles queriam. Então, assim, a tática era já se aproximar ali da mesinha que a gente queria, e aí a gente perguntava. Claro que tinha restaurante que a gente chegava, tinha, tipo, Paris, principalmente assim, que ficava na fila, e aí dali ele te encaminhava para a mesa. Mas quando tinha, principalmente café, que era aberto, a gente já meio que se posicionava na mesa que a gente queria e falava assim, tem uma mesa e tá. E aí eles encaminhavam geralmente na mesa que a gente queria, né? Achei Ou a gente muito... até dava uma indicada, mas eles não gostavam, assim. Não sentar e já sentar na mesa, não. Tinha que... Eles que levam, né? Achei muito interessante o que você falou sobre respeitar culturas. Eu comecei a falar com meus alunos sobre navegações portuguesas, né, que eles estavam aprendendo sobre isso. E a gente falou um pouco sobre como naquela época Portugal queria impor muito a cultura dele nas outras pessoas. Tanto que quando eles vieram pra cá, eles queriam colonizar, né? Queriam não, conseguiram, mudaram. Tanto que eu vi até uma história sobre como os indígenas até hoje sofrem, porque por conta dessa colonização, eles perderam muito uma parte da cultura deles, né? Então eu falei isso para meus alunos. E eles não se adaptaram. Não se adaptaram. Falei para meus alunos, eu falei, imagina só, vocês aqui, chega alguém aqui na casa de vocês falando, ó, isso aqui, isso vocês não podem fazer. Não é assim, aonde vocês forem, é necessário que vocês respeitem a cultura do lugar onde vocês vão. Tenta aprender, porque não tem coisa que eu acho mais interessante que aprender outra cultura. Porque você vê como é que é diferente, como é que eles acham que aquilo realmente nossa senhora, isso aqui é o que vai, e a gente já tem outra percepção. Sabe o que era mais engraçado? Que a gente foi em 4 países e a gente começou a ficar confuso. Que daí depois a gente não sabia mais como que... quando a pessoa, obrigada, como que responde mesmo, né? A gente é merci, grazie, não sei mais, a gente ficava confuso, porque tem uma mistura e cultura, né? E quando a gente chegou em Amsterdã, não pode andar com garrafa na rua, é uma multa de 100 euros. Mas por quê? Não pode. Só a lei, só foi... Não pode andar. E é porque eles são muito ligados à questão ambiental, são muito questão, então assim, você não pode. E aí quando a gente voltou para Lisboa, a gente falou, vamos pegar um copo. Eu falei assim, pode levar, pode andar na rua? Mas por que não? Porque a gente lá não podia, né? Então a gente já estamos confusas já. E traz uma confusão, assim, no sentido, porque você está vivendo uma cultura, de repente você vai para outra, você vai para outra. E a língua muda, a cultura muda e você fica meio perdido. E a gente já não sabia. Aí quando, às vezes, a pessoa falava e a gente foi primeiro para a Itália, a gente ficou muito no grazie. E aí depois, prego é o de nada, né? E aí às vezes a pessoa falava, merci, prego, a gente já confundia tudo. E como é que você foi já, você tem conhecimento de todas essas línguas ou assim? Não, eu tenho o básico, né, das línguas. E o espanhol, né, que eu já falo mais fluente. Então, a gente foi trazendo. A minha irmã falava muito bem inglês, eu falava espanhol, daí a gente foi... misturando. E aí, né? o básico que eu sempre gostei muito da França, então, assim, o basiquinho ali. E é importante, né, você aprender e isso a gente percebeu, que a gente fazia questão de falar pelo menos o básico da língua, né? Por exemplo, na Itália, eles falam tchau, mas o tchau na entrada e na saída. E a gente não se acostumava com ele, tchau, a gente, acabei de chegar. Já tá me mandando embora. É porque a gente tem esses costumes diferentes, né? Falas diferentes. Mas isso é muito legal, porque você percebe como cada pessoa fala. Nessa série em espanhol, porque eu quero aprender o espanhol. Nessa série espanhola eles misturam um pouco do americano também, da língua inglesa, né? Então eu acho isso muito interessante, como tem essa mistura. Até o português mesmo, a gente tem uma mistura, né? E assim, por exemplo, eu senti muito na Itália, por exemplo, eu falava um pouco de... Quando eu misturava um pouco do espanhol com o português, e eles me entendiam muito bem, porque eles falavam, similar, né? Tá quase. É próximo, a língua é muito próxima. Então, assim, o espanhol é um pouco parecido, e tem algumas palavras que são parecidas com o português. Então, quando a gente... E uma coisa que é universal, gestos. Não tem como... Isso a pessoa entende e assim, quando né? não dá nada, Google Tradutor, não tem condições.
o que é que você tá falando? Botava no Google Tradutor, aí respondia. Legal. Então, assim, comunicação, e a gente dá um jeito, fala, né? a gente cai na comunicação, né? E é isso, e a comunicação, essa expressão não verbal, ela é fundamental, porque é isso que faz você dar o sentido ali na frase. Às vezes comunica um pouco, tinha lugar que não falava inglês. Então, você tinha que ir ali no espanhol, por exemplo. Então, ou então ir nas frases básicas, por exemplo, na França, eles falavam só francês. Então, tinha que ir ali, pega um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco do gesto, um pouco do Google. Dá um jeito. É porque a gente subentende que a comunicação é só a fala, né? E não é, a comunicação engloba tudo, né? É sobre os movimentos, os acenos, né? Isso aqui é legal, na Itália, eles são muito expressivos, né? Eu sou descendente italiana, deu pra perceber. A minha família também. E aí, eles falando assim, de repente você fala assim, nossa, acho que tem um casal brigando, eles... Aí do nada o outro. Falei, gente, era uma fofoca. Eu achando que era uma briga. Fica mais intenso. Né, e a pessoa contando o caso ali. E a gente jurando que era briga. Não, de repente, era só a forma, né? De se expressar. A intensidade. E essa intensidade italiana é muito parecida com o do brasileiro. O brasileiro tem muito isso do gesto desse, da emoção, do calor, porque assim, nos outros países eu percebi até um pouco mais, principalmente em Amsterdã, da frieza, eles assim, tipo, a gente chegou em alguns lugares, eles não cumprimentavam a gente. Que a gente é acostumado, ainda mais, por exemplo, vindo da Itália, né, toda hora, né, falando, buongiorno. E aí, de repente, não falavam nada. Gente, não vou exercitar a língua aqui. Isso ficou quieto. Então, assim, a gente percebeu essa coisa assim. A Itália, ele realmente tem esse calor humano, assim. Olha, pra gente dar uma encerrada, eu quero testar não, porque a gente já testou no outro episódio, mas eu quero fazer um novo quadro que a gente lançou, né, que é o Bate e Volta. Você não sabe das perguntas. Mas, inclusive, gente, antes de eu começar o bate-volta, comprem, tá? Muito legal. A parte que ela fala é sobre comunicação, tá? Ela fala... Eu tenho algumas edições comigo, então se vocês quiserem me achar no Instagram... Já fala aí com a Vanessa, né? Ela dividiu em partes, questão da comunicação. Gente, isso aqui é o grosso, né? O resumo do resumo do resumo. Se vocês querem realmente aprender oratório, comunicação... eu tô com uma mentoria aberta em outubro, em grupo. Olha aí. Porque normalmente, assim, eu faço muito individual. E aí, em grupo é quando você vai fechar a turma. E a gente tá com uma turma que fechou agora e vai começar em outubro. Então, se você quer... já vai atrás, @vanessamafra.tv, certo? Então já vai atrás, gente, até pra quem quer ir pra essa área de marketing digital. Enfim, ajuda pra tudo a comunicação, né? Serviço, atendimento ao público, né? Então, gente, já vai atrás dela aí. E até a comunicação interna. Acho que a gente estava falando, acabei não falando disso. Porque a gente fala muito da comunicação externa, daquilo que eu falo com o outro, mas eu esqueço do quanto é fundamental a comunicação que eu tenho comigo. Isso muda completamente. Perfeito. Então, quando você chega, e é uma coisa que é muito forte, eu falo às vezes, qual que é os sintomas de uma pessoa que vive uma violência verbal? A pessoa fica triste, depressiva, desmotivada, diminui. Imagina se o algoz for você. Se você estiver cometendo violência verbal com você, você olha no espelho e fala, você é um idiota, você é uma burra, você é estúpida. Se você não tem coragem de dizer para um amigo ou para uma pessoa o que você fala para você, então tá na hora de investigar como está a sua comunicação interna, porque quando você mudar, deixar de ser o seu algoz e começar a ser realmente a pessoa que está do seu lado, que te apoia, que é o seu parceiro, a sua vida vai mudar completamente. Então, a comunicação não é só a comunicação externa, é a comunicação interna, como você se comunica com você também. E tudo isso você trabalha na sua mentoria, né? Tudo legal. Isso, já viu, né, gente? Vai atrás da Vanessa aí, já começa logo essa mentoria. Eu vou fazer algumas perguntas pra você e você responde só a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ai, meu Deus, você nem você nem pensar muito o que vier, você já responde.
Eu vou começar te perguntando o país que você mais gostou de conhecer. Paris. Um País é França. Um lugar que você mais gostou de conhecer, né? Um lugar que você gostaria de conhecer. Um lugar que eu gostaria de conhecer, Grécia. Só no plano das próximas viagens. Um restaurante daqui. Bacará. Uma cidade que já conhece, sem ser Paris, uma aleatória. Uma cidade que eu conheço, Isso. Balneário Camboriú. Comida preferida. Comida preferida, sushi. Uma repórter ou um repórter. Um repórter, vou falar Marinho de Moura, maravilhosa. Uma repórter de Porto Velho. Marinho de Moura. Mas tem que ser uma outra agora. uma outra, Ana Lídia Davis. Qual foi a última coisa que você pesquisou no Google? A última coisa que eu pesquisei no Google? Lá vem o cri-cri-cri de novo. Ninguém lembra dessa pergunta. Fica o endereço do estúdio. Um produto bom. Pode ser produto de cabelo, de pele, de qualquer coisa. Produto bom, vou fazer a propaganda da minha tia, que é coisa doce artesanal, que ela faz biscoitos, ela trabalha com pães artesanais, então assim, indico muito, sigam e comprem. Olha, te fazendo a propaganda, mas que é bom mesmo, senão eu vou fazer muito. Um cantor. Um cantor, Lenine. Um cantor bom. Lenine é bom. Uma música. Uma música que veio da minha cabeça, Deus é Deus. Legal. Muito obrigada pela sua presença. Eu amei o papo. Tem muita coisa ainda pra gente falar. Nem falei ainda do análise, né, comportamental. A gente nem falou, Mas é verdade, do perfil comportamental. Tenho certeza que vai ter uma próxima. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui o podcast Sunset. Não esquece de se inscrever, porque vai ter mais vídeos. Seguir o Instagram do podcast, o Instagram da nossa convidada maravilhosa, o meu Insta também. Eu vou terminar aqui hoje tomando meu vídeo. Então eu espero vocês na próxima, tá? Curte, comenta e assiste os nossos outros episódios. Beijo!